Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como foi dito na aula anterior, hoje a gente vai ver um pouco sobre multiplexação e demultiplexação, ok, meus pessoal? E aí, para a gente entender isso aí, a gente tem que estar bem ligado aí como que as camadas já estão funcionando, né? Então, não perde aí, quem chegou aqui agora, vai ter o card aqui em cima, tá certo? Em algum lugar aqui em cima, para vocês voltarem algumas aulas anteriores, para vocês entenderem mais ou menos aí como é que acontece as camadas do protocolo TCP/IP e iniciando lá pelas camadas do modelo OSI, né? Porque é lá que tudo começa, que a gente começa a estudar e tudo mais. Beleza? Hoje a gente vai entender multiplexação e como isso se dá, né? Para a gente poder entender melhor o que acontece ali nas camadas. Então a gente tem é, nossa multiplexação, né? E demultiplexação, certo? Bom, vai entender uma por uma, certo? Então, pegando aqui primeiro, multiplexação. Nossa multiplexação, ela, para a gente entender bem ela, a gente tem que entender que um protocolo, certo, em uma camada pode encapsular, certo, um pacote com vários protocolos da camada imediatamente superior. Vamos entender isso aqui. Eu tenho uma aplicação e eu tenho transporte, né? Vou colocar todas aqui para a gente poder. Rede física. Pois bem, na camada de aplicação, eu tenho lá vários protocolos, por exemplo, que eu posso dar exemplo aqui. Por exemplo, o FTP, certo? Um protocolo FTP e um protocolo HTTP. Esse aqui a gente já conhece, né? A gente vem estudando ele. FTP e HTTP. Esses dois protocolos aqui, certo? São dois, né? Então ele pode ser encapsulado, certo? Aqui na camada de transporte pelo TCP, pelo protocolo TCP, certo? A aplicação também, a gente pode encontrar na aplicação protocolos como, por exemplo, o DNS e o SNMP. SNMP. SNMP é um protocolo, pessoal, de auditoria de rede, né, de segurança, gerenciamento de rede, certo? Então, e o DNS é o Domain Name Server, ok? Depois a gente vai explicar direitinho quem são essa galera aqui tudinho. Pois é, esses dois protocolos aqui podem ser encapsulados aqui dentro. Vou colocar de caneta vermelha. Então, aqui, ó, encapsulado aqui, né? Então, ele pode ser encapsulado aqui dentro, certo? Pelo UDP. Pelo UDP. Pois bem, e assim sucessivamente. E esses dois caras aqui, TCP e UDP, eles serão encapsulados pelo protocolo logo abaixo, que é o protocolo de IP. Ok? Ou seja, vamos fazer aqui uma coisa mais legal. Ou seja, na primeira camada, certo? Eu tenho FTP e eu tenho HTTP. Esses dois aqui serão encapsulados na segunda camada por um maior, né, que eles. Vou colocar aqui FTP e HTTP, que é o TCP. E na terceira camada de IP, certo? Ele será encapsulado por um maior ainda, certo? Que vai ter o FTP, o HTTP, vai ter o TCP e aqui vai ser o IP. Ok? Então, esse processo que a gente está vendo aqui de cima para baixo, né?
que é... Eu falei aqui primeira camada, tá, pessoal? Mas entenda, aqui é a quinta camada, tá? Quinta, quarta, terceira. Aqui na física, na verdade, é o enlace lá, né? Enlace, dados, dados, certo? E aí nós temos a física, que vai ser os equipamentos aqui, física, certo? Beleza, então nós temos aqui a segunda e a primeira, ok? Então, beleza. E aí o que que acontece? Então esse protocolo aqui, esses dois protocolos, certo? Vão cair para dentro desse aqui do protocolo TCP. E do protocolo TCP irá cair para dentro do protocolo IP. Bom, isso acontece também se a gente for relacionar, por exemplo, protocolo UDP. O protocolo UDP, certo? Ele também vai funcionar assim. Por exemplo, eu tenho o DNS e o protocolo, né? Tenho aqui o protocolo DNS e tem o protocolo SNMP, que eu acabei de relacionar lá em cima. Esses dois aqui irão cair dentro do protocolo UDP e esse aqui irá cair dentro do protocolo IP. Certo? Serão encapsulados. Encapsulados. Porque isso aqui, esse processo que eu acabei de dizer, acabei de desenhar aqui para vocês e mostrar, ele se chama multiplexação. Multiplexação. É isso aqui. É que um protocolo é a capacidade de um protocolo de uma camada inferior comportar vários protocolos de uma camada superior. Certo? Como diz a definição dele, né? Um protocolo em uma camada pode encapsular um pacote, olha só, que legal, um pacote de vários protocolos da camada imediatamente superior. E aí, pessoal, não é tudo de uma vez, é um cada vez. Por exemplo, uma hora você está usando uma hora a máquina, né, a rede quando está usando o DNS, então ele vai ser encapsulado TP. Aí logo depois SNMP está sendo usado, aí vai ser encapsulado depois. Certo? É um de cada vez, não é tudo de uma vez. Certo? Pois bem, então, se a multiplexação é a capacidade, certo? É a capacidade de vários protocolos que estão lá em cima ser encapsulado na camada logo inferior, certo? Por um outro protocolo, certo? A multiplexação é isso. Então, o que seria a demultiplexação? Seria a capacidade de um protocolo inferior, uma camada inferior, e levantar vários protocolos para a camada superior, certo? Várias camadas para a camada superior. Como é que funcionaria isso, né? Como é que seria isso aqui? Bom, do mesmo jeito. Vou começar mais embaixo aqui, porque vai ficar grande. Ó, o IP, por exemplo, que é um protocolo que está logo abaixo, certo? Ele vai originar protocolos como o TCP e vai originar protocolos como o DP. TCP. Esse TCP vai originar o protocolo, por exemplo, HTTP, certo? E vai originar um protocolo também, por exemplo, FTP. E o DP vai originar protocolo DNS e também vai originar protocolo SMP. Ok? Então, esse processo de baixo para cima, que é o processo da origem, olha que importante, origem. E aqui é o processo do... opa, desculpa, não é a origem, pessoal.
Desculpa. Aqui é o processo destino, tá? Destino, é destino aqui. Destino, certo? É o destino. Quando o pacote chega lá do outro lado, é o destino. E aqui, né, se lá é destino, aqui é origem. Então isso aqui é o processo de origem. Origem, certo? DNS, puxando por... Podia fazer aquele mesmo desenho aqui para cima, só que com as setas para baixo. Essas setas aqui para baixo. Ok? Então esse processo aqui é o demultiplexação. Certo? Bom, mas aí tem um outro detalhe. Tem um outro detalhe importante para ser dito aqui. Certo? Se a gente está falando daquelas. Se a gente lembra que eu falei para vocês com aulas anteriores que é como se fosse aquelas bonequinha russa que você vai colocando dentro, né? E aí, e essa maior você coloca numa maior, e essa que você está agora coloca no outra maior. E assim você vai colocando caixinhas dentro de caixas maiores, né? Até ficar uma caixa grande. Pois bem, pois bem. Só que ela tem que ter a possibilidade. O que, que eu quero dizer aqui? Por exemplo, esse pacote, esse não é pacote, na verdade, isso aqui é a mensagem. Mensagem. Essa mensagem que está sendo criada, está sendo criada dentro da aplicação, certo? Vamos supor que pelo protocolo DNS. DNS. Essa mensagem que está sendo é, configurada aqui, quando ela passa para a camada de baixo, certo? E aí tem uma diferençazinha quando eu estou trabalhando com protocolos que são TCP e protocolos que são UDP, tá, pessoal? Quando eu trabalho com protocolo TCP, certo? Ele não é segmento. Segmento. Na camada de transporte. Ele vai ser datagrama. Opa, desculpa. Quando é TCP, que eu sei que é TCP, ele é segmento. Quando é UDP, ele é datagrama. Datagrama. Certo? Então tá. Então eu sei que ele é um datagrama. Ele sei que ele vai ser um datagrama. Porque ele vai utilizar o protocolo UDP. A camada de transporte. E na camada de transporte, então, ele é datagrama. Certo? Só que é o seguinte. Só que tem um porém aqui. Tem um porém aqui. Esse objeto aqui todinho não está aqui dentro desse objeto maior, o DP. Ou seja, eu tenho o DNS aqui. E ele vai receber aqui todas as suas informações aqui. E eu vou ter aqui um maior, não é isso? Com as suas informações aqui. Quem é esse cara aqui? É o UDP. Certo? Então, o que, que ele precisa? Para, multiplexação e para demultiplexação, um protocolo ele precisa de um campo, né? De um campo em que o cabeçalho, ele precisa de um campo em seu cabeçalho para identificar o protocolo, a qual os pacotes encapsulados pertencem. Qual pacotes encapsulados ele vai pertencer? Por isso que quando a gente cria o DNS lá na aplicação, no seu índice aqui, no seu cabeçalho, ele já sabe que vai para o UDP. Ele já sabe que vai para o pacote UDP. E quando esse UDP, né, ele descer a camada e foi encapsulado, certo, pelo IP, também
também terá no seu índice, certo? O indicativo que ele vai para o protocolo IP. Certo? Isso não quer dizer que na camada de transporte, aí pessoal, aí fica bem claro, né? Aqui é aplicação, aqui é transporte, e aqui nós já estamos falando da camada de redes, certo? Camada de redes, que é a camada de internet. Ok? Então ele já sabe que vai para o protocolo IP, por causa do seu índice do DP aqui, no seu índice DP, ele já entende que tem que ser encapsulado pelo protocolo IP. E não é porque a redes recebe o DP e TCP que só vai ter IP dentro da camada de transporte, não, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar aqui 5 camadas. Bom, aqui é a aplicação, né? Aqui é transporte, aqui é rede, enlace de dados, e aqui é físico. Certo? Bom, dentro da aplicação, eu posso ter aqui vários protocolos, né? HTTP, DNS, SNMP, DHCP, FTP, enfim, www, certo? Posso ter vários protocolos. Na camada de transporte, eu tenho a UDP, né, e o TCP. Na camada de rede, eu tenho o IP. Então é basicamente isso, pessoal. A gente, a gente se vê aí na próxima aula. A gente vai estudar um pouco mais agora, especificamente, cada uma das camadas. A gente vai pegar só a aplicação, estudar a aplicação, só transporte, só transporte, depois só a camada de rede, e a camada de rede vai ser bem bacana, porque lá dentro da camada de rede nós vamos ver o protocolo IP, que tem endereçamento, que a gente vai ter uma aula muito importante sobre endereçamento. Então é isso, tá, pessoal? Beleza, até a próxima aula.